Se você quer chegar lá no final do ano, lá no Enem, com saúde mental e preparado emocionalmente, é preciso ter controle emocional. E para ter controle emocional, é preciso ter ferramentas para lidar com as suas emoções. A forma que a gente se sente influencia muito na nossa vida. Por exemplo, um estudante que está se sentindo desmotivado e desanimado não vai ter um dia produtivo de estudos. Ele vai tentar estudar, né? Pode até tentar, mas não vai render, não vai conseguir se concentrar, vai ser muito difícil. Agora, seria totalmente diferente se esse estudante estivesse se sentindo animado e disposto, cheio de energia. O dia de estudos seria completamente diferente, concorda? E a única coisa que mudou aqui foi a forma que ele se sentia. Isso se aplica para inúmeros contextos da nossa vida, tá? Lá na hora da prova, quando a gente sai com os nossos amigos, quando a gente está num jantar em família, quando nós estamos sozinhos, enfim. Tudo envolve as nossas emoções. A forma que a gente se sente influencia em tudo na nossa vida. Então, o estudante que tem controle emocional e que consegue lidar com as emoções negativas que surgem no dia a dia, ele tem uma vantagem enorme, porque ele não fica refém da ansiedade, da tristeza, do medo, da insegurança, porque ele consegue lidar com esses sentimentos, ele consegue superá-los de modo que esses sentimentos não sejam um obstáculo nos seus estudos, não sejam um obstáculo na hora da prova. Por exemplo, se a Bia está se sentindo triste em um dia e totalmente desanimada, se ela tem ferramentas para lidar com essas emoções e de forma saudável, ela vai lidar com isso e ela vai conseguir mudar a forma que ela está se sentindo sem se deixar abalar por esses sentimentos. Então, se ela não tivesse ferramentas para lidar com essas emoções, talvez ela não conseguiria estudar, talvez ela iria acabar desistindo no meio da prova. Mas se ela tem ferramentas, ela consegue lidar com isso. E ela vai conseguir gerar o resultado desejado, que é estudar, que é conseguir se concentrar na hora da prova. Então, ter ferramentas para lidar com as emoções negativas no dia a dia é uma grande vantagem e é o que vai fazer com que você não se abale emocionalmente. É o que vai fazer com que o estudante não se torne refém do próprio estado emocional, que pode criar um grande obstáculo, um grande muro entre você e a sua aprovação. E tudo isso começa com a aquisição de ferramentas para lidar com as emoções negativas. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Aqui eu vou te ensinar soluções de curto prazo para lidar com as emoções negativas, que são ferramentas para lidar com as nossas emoções no dia a dia, que se são ignoradas, né? Se esses sentimentos são ignorados, eles podem causar um grande estrago na nossa vida. Mas antes da gente entrar nas ferramentas, tem duas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, o que são soluções de curto prazo? As soluções de curto prazo são para aqueles momentos em que a gente precisa de uma solução imediata, a gente precisa apagar o fogo. Por exemplo, se o estudante está se sentindo estressado e irritado e, consequentemente, sem paciência para estudar, ele pode adotar uma ferramenta que se chama rachadura, uma ferramenta que você vai aprender daqui a pouco. E dessa forma ele vai conseguir sair desse estado emocional, se sentindo melhor para estudar. Então, as soluções de curto prazo são para remover aquele obstáculo de forma imediata. Então, a gente está ali precisando fazer alguma coisa, precisando estudar, precisando se concentrar na hora da prova, mas tem uma emoção que está criando um obstáculo, que está sendo uma barreira para a gente alcançar esse nosso objetivo, a gente consegue adotar uma solução imediata para lidar com aquele sentimento e seguir o nosso caminho rumo ao nosso objetivo. Então, são soluções extremamente úteis, práticas e eficazes e altamente aplicáveis no nosso dia a dia. O segundo ponto que a gente precisa entender aqui é que quando se fala em emoções negativas, isso não significa que são emoções ruins e que deveriam ser eliminadas da nossa vida, tá? Por mais que sejam emoções que gerem um certo desconforto, que gerem algum incômodo na nossa vida, algum sentimento desgostoso, isso não significa que elas deveriam ser descartadas da nossa vida. Isso não significa que elas não nos proporcionam nada de positivo. Pelo contrário, muitas emoções negativas, apesar do seu desconforto, e muitas vezes por causa desse desconforto, geram grandes benefícios e vantagens pra gente.
A grande diferença está na maneira que a gente lida com elas. Então, ao invés de querer descartar as emoções negativas, a gente precisa aprender a lidar com elas de maneira apropriada, de modo que elas não nos desestabilizem, de modo que elas não gerem um grande abalo emocional na nossa vida. Então, quando eu falo em emoções negativas aqui, é apenas o nome dado para aquelas emoções que geram desconforto na nossa vida, mas isso não significa que são emoções que devem ser descartadas e eliminadas, até porque essa é uma visão extremamente limitada que só vai fazer com que a gente lide com as emoções de uma maneira equivocada e o que vai gerar, consequentemente, abalo emocional na nossa vida. A gente não quer isso, a gente quer ser o quê? Estudante inabalável, a gente quer não se desestabilizar na hora da prova, que tá inabalável emocionalmente, e para isso a gente precisa saber lidar com as emoções negativas, e lidar com elas não significa eliminá-las. Esclarecido isso, bora falar sobre as soluções de curto prazo. Nós vamos ver aqui 3 ferramentas, e a primeira ferramenta é a rachadura. Essa ferramenta tem o objetivo de interromper o padrão da emoção. Ela vai fazer com que a gente saia daquela agitação e imersão emocional. Quando a gente está sentindo determinada emoção, que é muito forte, que é muito intensa, e essa emoção nos domina e assume o controle da gente, é como se a gente entrasse em uma maratona. E aí a gente começa a correr, só que a gente está correndo sem parar, sem um destino claro e sem conseguir pensar em nada. A gente está simplesmente correndo, e isso pode fazer com que a gente chegue em um lugar indesejado. Para que isso não aconteça, é preciso criar uma rachadura no meio do caminho. Essa rachadura é para que a gente quebre o estado, é para que a gente saia daquela imersão emocional. Então, por exemplo, se a Bia, ela tá se sentindo super ansiosa e esse sentimento vai crescendo ali dentro dela, ele vai tomando mais e mais força, o que vai acontecer? Ela vai entrar nessa maratona e ela vai começar a correr sem parar. E ela vai começar a correr sem parar, ou seja, ela vai começar a ficar cada vez mais imersa nesse sentimento, através dos pensamentos que ela tem, através das atitudes, e aí esse sentimento vai ficando cada vez mais forte dentro dela. O que ela vai precisar fazer? Criar essa rachadura para que ela quebre esse estado, para que ela saia dessa imersão emocional, para que ela saia dessa ansiedade toda e consiga se afastar dessa situação e desse sentimento e conseguir pensar com clareza. Agora você deve estar pensando, e como que faz isso, né? Como que cria essa rachadura? Como que quebra o estado e interrompe o padrão da emoção? Fazendo algo incomum, algo bobo, como gritar, fazer uma dança ridícula ou falar com uma voz muito esquisita. Então, vamos pegar aqui no caso da Bia. Se ela está ansiosa porque tem muita matéria para estudar, o que pode acontecer, né? Ela entrar nessa maratona, ela começar a ficar muito ansiosa. E aí vai dando falta de ar, e ela começa a pensar que não vai dar conta, que não vai conseguir, e aí ela vai ficando mais e mais ansiosa. O que ela vai fazer? Ela vai fazer algo bobo, ela vai criar a rachadura no meio do caminho para que ela não consiga continuar correndo essa maratona, para que ela pare de ficar mais e mais imersa nesse sentimento. Então ela pode fazer algo como sabe? Uma coisa bem ridícula, bem boba. Tipo, dançar assim, do nada, sabe? Do nada fazer alguma coisa que ela jamais faria. Isso vai fazer com que o cérebro, com que o corpo dela fique assim, o que tá acontecendo? A ansiedade não vai entender nada e aí vai interromper aquele padrão. Ela vai conseguir sair daquele estado emocional, sabe? Daquela frenesi toda, daquele ritmo todo, daquela maratona que ela estava de imersão emocional. Então, essa é uma ferramenta extremamente útil. Ela vai fazer com que você interrompa o padrão da emoção. Teve uma vez que eu utilizei essa ferramenta, eu tava conversando com o Henrique, a gente estava tentando resolver alguma coisa. Eu não lembro especificamente o que era, sabe? Era uma coisa bem boba, assim, mas eu comecei a ficar muito estressada com aquilo. E aí eu comecei a ficar muito irritada, eu falei assim com o Henrique, peraí, só um minutinho. Eu fui num canto e eu comecei a ficar assim, sabe? Fazer umas coisas muito esquisitas. Sabe? Um negócio assim, nossa, dá até um pouco de vergonha fazer isso aqui. Mas funcionou. Eu saí daquela maratona do estresse. Isso criou uma rachadura, isso fez com que eu parasse um pouco e eu pensasse assim, calma, Cláudia, não é bem assim, né? Vamos voltar lá e tudo a gente vai conseguir resolver, você vai conseguir esclarecer os seus pontos, tá tudo certo. E aí voltei, tava tudo ótimo, eu já não estava estressada mais, porque eu quebrei aquele estado, eu criei a rachadura e saí daquela maratona. E é exatamente isso que você vai fazer quando estiver nessa
maratona emocional, quando estiver ali ficando imerso, sendo dominado pelo sentimento. Criar uma rachadura, quebrar o estado emocional. Quando a gente quebra esse estado emocional, a gente se dá um tempo para pensar, a gente se dá um tempo para afastar ali daquele sentimento e aí a gente consegue pensar com mais clareza e sair daquele estado emocional que muitas vezes é prejudicial para o nosso objetivo, para aquilo que a gente quer alcançar. A segunda ferramenta é o pinguim dançante. Essa ferramenta consiste na utilização do nosso corpo para mudar o nosso estado emocional, para mudar a maneira que a gente está se sentindo. Antes de eu aprofundar aqui na explicação dessa ferramenta, vamos fazer um teste. Como que você fica fisicamente quando está se sentindo derrotado, triste e desmotivado? Fica aí nessa postura. Como que o seu corpo fica quando você está se sentindo assim? Eu, por exemplo, fico desse jeito, ombros para baixo, olhar mais para baixo, eu fico assim. Olha só como que até minha voz mudou, é difícil falar com muita empolgação, com muito ânimo, se o meu corpo tá desse jeito. E aí o que eu vejo? Um erro muito comum que os estudantes cometem é que eles querem se sentir motivados, dispostos e cheios de energia para estudar, para prestar atenção na aula, mas eles estão assim. Eles estão assistindo a aula assim, ó. Como que você vai se sentir motivado, disposto e animado nessa postura? Nessa postura de derrotado? Não tem jeito, não é compatível. Agora, faz um outro teste aí pra mim. Fica na postura que você fica quando está se sentindo disposto, confiante, motivado, animado. Como que é essa postura? Como que a sua fisiologia fica? Totalmente diferente, não é? Olha só como que eu tô diferente. Até minha voz já mudou, já voltou ao normal aqui para as gravações, não é? Olha só, ombros para trás, sabe? Costas eretas, cabeça erguida, totalmente diferente. Isso influencia muito no nosso estado emocional. Então eu vejo muita gente dando murro em ponta de faca, querendo mudar a forma que está se sentindo, mas numa postura que não é favorável para isso. Então, muitas vezes a gente precisa fazer o caminho inverso, precisa primeiro mudar a nossa postura para depois a gente mudar o que está acontecendo aqui dentro de nós. Então, essa é a ferramenta pinguim dançante. Só que aí o que acontece? Essa é a essência, né, da ferramenta pinguim dançante. Então, o que a gente precisa fazer? Colocar o nosso corpo em movimento. Movimento é a palavra-chave dessa ferramenta. Então, por exemplo, se você está se sentindo triste, para baixo, desmotivada, tá em um estado emocional negativo, está cheio de emoções negativas, levante-se, vai fazer uma caminhada, vai correr, vai fazer uma flexão, vai dançar, coloque o seu corpo em movimento, nem que seja levantar o braço, ficar assim, ficar na postura de lagosta vitoriosa, ficar na postura de super-herói. Faça alguma coisa, mas coloque o seu corpo em movimento. Movimento é a palavra-chave da técnica pinguim dançante. Isso vai fazer toda a diferença, porque você vai sair daquele estado emocional. Se você tá lá assim, e aí você coloca o seu corpo em movimento, o que vai acontecer? Você vai mudar a maneira que está se sentindo. Teve uma vez que eu tava super desanimada e sem nenhuma inspiração para escrever roteiro pros vídeos aqui do canal. E aí o que eu fiz? Eu levantei, coloquei Unstoppable da Cia, dancei e aí depois eu voltei para minha atividade. E aí o que você acha que aconteceu? Por eu estar me sentindo totalmente diferente, eu tive um resultado diferente. Eu consegui escrever o roteiro e aí deu tudo certo. Então assim, coloque o seu corpo em movimento. Isso não significa que você precisa sair por aí dançando o tempo inteiro. Tem outras maneiras, como eu disse, levantar, caminhar, andar um pouco, dar uma alongada, dar uma esticada, sabe? Mas faça algo para colocar o seu corpo em movimento. O nosso corpo precisa disso, ele gosta disso. E é por isso que isso faz com que a gente saia de sentimentos e emoções negativas e acesse um outro estado emocional, um estado emocional positivo que vai nos deixar mais próximas daquilo que a gente deseja alcançar. A terceira ferramenta é a respiração diafragmática. Com certeza você já ouviu alguém recomendando a respiração para aliviar os sintomas de estresse e ansiedade. Eu já tinha ouvido falar sobre isso e eu tentava colocar em prática, mas não funcionava de jeito nenhum. Sério, a respiração, ela não me ajudava. Na verdade, muitas vezes ela me deixava mais irritada e mais estressada, fazia com que eu ficasse mais ansiosa. Eu ficava assim, como que a respiração funciona? Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. E eu realmente estava, e eu fui entender isso depois de um curso de oratória e comunicação que eu fiz.
Em uma das aulas, a professora estava explicando sobre como que a maioria das pessoas respira de uma forma equivocada. E ela falou pra gente fazer o seguinte: colocar uma mão aqui no umbigo e uma mão no peito e respirar. Se a barriga descesse e o peito subisse, é porque você está respirando de uma maneira errada. Eu fiquei muito chocada, muito impressionada com isso, porque eu fiquei assim, como que alguém respira de uma maneira errada? Tipo, respirar não deveria ser uma coisa totalmente automática, sabe? Pra gente nem pensar sobre isso, a gente vai respirar de um jeito errado. Só que, na hora que ela explicou o jeito certo, eu percebi que realmente eu estava respirando de uma maneira errada, eu estava respirando de um jeito que gerava mais tensão. A respiração errada é a respiração do lobo mau. Sabe, em toda a história, assim, 3 porquinhos e tal, como que o lobo vai soprar a casa? Ele faz assim, ó. Olha só como que ele gera uma tensão. Aqui, ó, o ombro levanta, gerando uma tensão aqui, ó. O peito fica tenso, fica tudo tenso. Nossa, vou até dar uma relaxada aqui agora. Essa respiração do lobo mau não funciona, ela não é boa, ela gera tensão. E é por isso que muitas vezes os sentimentos ali negativos, a tristeza, a raiva, a frustração, a irritação, o estresse, acaba ficando mais intenso ali. Por quê? Porque essa respiração não tá ajudando, não tá contribuindo. E aí, qual que é o jeito certo de respirar? Então, o jeito errado, o umbigo desce, né? A barriga desceu, tá respirando na inspiração. Se a barriga desce, é porque não está certo. Qual que é o jeito certo? Coloca a mão aqui no peito e a mão no umbigo. Você vai imaginar como se tivesse um balão ali na sua barriga. E você precisa encher esse balão. Então, na hora que você inspira, você vai levantar a sua barriga. A sua barriga tem que subir. Por quê? Porque o balão tá enchendo. Então, você faz assim, ó. Olha só, quer dizer, aqui não dá pra ver, né? Mas enfim, a minha barriga, ela estufou. Se você tá fazendo aí, fez o teste, você vai ver como que a barriga da gente estufa. E aí, depois, expira. Essa respiração, ela é capaz de gerar tranquilidade. E aí, quando a gente segue o passo a passo da respiração diafragmática, aí o negócio fica ainda mais poderoso. Então, vamos ver como que é essa respiração diafragmática. Agora que você já sabe respirar do jeito certo, vamos ver aqui. Só um detalhe, que se você reparar nos bebês, eles respiram dessa maneira. É a barriga que levanta. Repara pra você ver, a gente começa a respirar de uma maneira errada a partir dos 5 anos de idade. Tá? De acordo com o curso de oratória e comunicação que eu vi, a professora falou isso, a partir dos 5 anos, que é o momento que começa a frequentar a escola, começa a ficar muito tempo sentado e tudo, a coisa começa a desandar ali. Então, a gente precisa voltar à nossa infância ali e aprender a respirar da maneira certa. Agora vamos ao passo a passo da respiração diafragmática. Como que é? Primeiro passo, inspirar contando mentalmente até 4. Segundo passo, segurar a respiração por 2 segundos. Terceiro passo, expirar, soltar o ar contando mentalmente até 6. Vamos fazer uma vez juntos? Então, mão no peito, mão na barriga e bora lá. Como foi fazer essa respiração? Você sentiu que o ar ali, o oxigênio foi preenchendo todo o seu corpo? Eu tenho essa sensação e às vezes a gente pode segurar até por mais tempo. A respiração diafragmática é isso. Inspira por 4, segura 2, solta em 6. Só que às vezes eu gosto de segurar por mais tempo. E quando a gente respira da forma correta, é impressionante. A gente consegue segurar a nossa respiração por muito mais tempo. É impressionante. O meu recorde atual são 30 segundos. Consegui já segurar minha respiração por 30 segundos. Então, assim, vale a pena respirar da maneira adequada. A respiração diafragmática, ela vai fazer com que você consiga reduzir os sintomas de estresse, de ansiedade, vai fazer com que você saia daquela imersão emocional nas emoções negativas. Então, isso vai gerar muitos benefícios. Lá na hora da prova, por exemplo, ao invés de ficar com uma respiração errada, você vai respirar, vai fazer essa respiração diafragmática, inspira em 4 segundos, segura 2, solta em 6. Isso vai fazer com que você relaxe, com que você fique mais calmo e direcione o seu foco para a prova. Então, assim, os benefícios dessa respiração são inúmeros. Coloque em prática e você vai sentir a diferença na sua vida.
E aí, o que você achou das soluções de curto prazo para lidar com as emoções negativas? Muito boas, não é? Agora tem um detalhe. Se você não colocar em prática, não vai adiantar nada, tá? O que você adquiriu aqui foi conhecimento. E conhecimento é um poder em potencial. A gente só adquire verdadeiro poder quando a gente entra em ação, quando a gente coloca em prática. Então, essas ferramentas são muito boas quando a gente executa, quando a gente aplica elas na nossa vida. Então, coloque em prática. Essas ferramentas vão fazer muita diferença. Elas são o caminho para você lidar com as suas emoções de forma saudável. Elas vão te ajudar a sair de estados emocionais desfavoráveis, vão te ajudar a acessar estados de bem-estar, tranquilidade, vão acalmar a sua mente, acalmar o coração. Isso vai ser muito favorável nos estudos e na hora da prova. Se você já começar a praticar desde já, lá na hora da prova, lá no final do ano, você vai estar se sentindo muito melhor. Por quê? Porque você vai ter aplicado isso, você vai ter lidado com as suas emoções ao longo de todo o ano, o que já é um grande diferencial. E caso surja alguma emoção lá na hora da prova, você vai saber exatamente como lidar com aquilo ali. Você já está acostumado, você já aplicou aquilo ali inúmeras vezes, não é nenhuma novidade para você. Então isso faz toda a diferença. Então, coloque em prática. Depois vem aqui e me conta o que você achou. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa a sua curtida. Isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora mesmo para você ficar por dentro de tudo. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.